A Bia já entrou? Tudo bem, tia Bia? Seja bem-vinda à live aí. Fica à vontade. Daqui a pouquinho é para entrar mais alguém. E aí já vou iniciar o nosso tema de hoje. 144 mil e o selamento do povo de Deus. Vou iniciar nosso tema, que em seguida eu vou compartilhar ali no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo ali eu compartilho algumas mensagens especiais que tem a ver com o tema, tem a ver com temas mais difíceis da Bíblia e especialmente aí do Apocalipse, né? Você que está assistindo, se quiser compartilhar, fica à vontade. Só estou respondendo aqui no meu WhatsApp aqui que mandaram mensagem para compartilhar. Não sei se está aparecendo para todo mundo, né? Que eu tô online. Tô orientando aqui o pessoal. Se alguém mandar mensagem no grupo ali, é só entrar no meu perfil e clicar na minha foto que vai estar ali escrito que eu tô online, tô ao vivo, né? Vamos iniciar então? Queria convidar você, mesmo que esse vídeo é gravado, no momento que você estiver vendo esse vídeo, eu sugiro você, junto comigo, orar, porque o autor da Bíblia, o autor do Apocalipse, tem uma mente infinita, uma mente eterna. E nós mortais, pessoas limitadas, não temos como entender a palavra de Deus sem a compreensão do autor. Quem inspirou foi o Espírito Santo, e sem a presença dele, sem a presença dos anjos, é impossível de entender a Bíblia. É impossível de entender Apocalipse. Então eu vou convidar você que está em casa a fechar seus olhos e orar junto comigo nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, quero convidar para que o Teu Espírito possa estar aqui conosco, possa estar com esse irmão, essa irmã que está me assistindo nesse momento ou que vai assistir mais tarde. Que Teu Espírito possa ser enviado, Teus anjos também, para que a nossa mente, o nosso coração possa se acalmar e possa ser iluminado, Senhor, pela Tua presença. Que as coisas da semana, angústia, alguma coisa que nos tira a paz, possa ser limpa da nossa mente, para que possamos ter a mente aberta, a mente tranquila, para entender a beleza do futuro que o Senhor tem preparado para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a você abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Hoje, como eu falei no Facebook, coloquei no grupo, a gente vai conversar sobre os 144 mil e o selamento do povo de Deus. E existe uma novidade que não é tão novidade, muito boa, que estudando, vendo material, existe mais luz aí sobre Apocalipse que eu quero compartilhar contigo e que para mim foi um motivo de alegria
vê que o Espírito Santo ainda tem aberto não uma nova ideia, mas ampliado as ideias antigas para a igreja dele, assim como para mim e para ti, eu quero estar compartilhando contigo. Apocalipse capítulo 7, versículo 4, diz assim: Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. O capítulo 7, ele é chamado de capítulo parentético, né? Por quê? Porque ele é um parênteses entre o capítulo 6 e o capítulo 8. O capítulo 6 ali, ele tem a abertura do 6º selo, abre um parênteses, e aí é aberto o 7º selo. Então ele fica bem no meio ali. E eu tenho uma boa notícia para ti. Se tu estiver vivo e tu estiver salvo para a volta de Jesus, tu vai fazer parte dos 144.000. Então você precisa desses dois requisitos: você estar vivo quando acontecer e você estar salvo. E aí você vai fazer parte desse 144.000. Nesse capítulo, ali no início, a gente vê que os anjos, eles estão segurando os 4 ventos. Não que a Terra seja quadrada, óbvio, né? Mas que são os 4 pontos cardeais, significando que os anjos de Deus estão segurando aí todos os desejos humanos, todos os desejos demoníacos de destruir a Terra. Ali quando fala no início do capítulo 7 que os anjos seguram os ventos, significa que Deus está impedindo uma guerra mundial. Deus está impedindo o Armagedon, que não pode acontecer agora. Então a proteção de Deus está sobre toda a terra, sobre pessoas boas e também sobre pessoas ruins, no sentido de refrear aí a vontade do ser humano, né, e dos anjos maus também de destruir a terra. Se a gente for aí entender a parte do selamento, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor, ou você e eu vamos receber o selo de Deus, ou eu e você vamos receber o selo da besta. Nos últimos dias, nos últimos tempos ali, a gente vai receber um dos dois selos. Ninguém vai ficar no meio do muro, vamos dizer, em cima do muro, né? Todo mundo vai ser selado, ou para viver para sempre ou não. E o selamento tem uma conexão íntima, e agora vem uma coisa muito especial, tem uma conexão íntima com a chuva serôdia. O selamento, o derramamento da chuva serôdia, está dentro do contexto do selamento do povo de Deus final. E eu era uma voz quase solitária, vamos dizer assim, falando sobre isso. Porque a nossa igreja, ela precisa ponderar um pouco mais a questão da chuva serôdia. Porque, na verdade, ela ainda não vai ser derramada agora, ela vai ser derramada no selamento. A chuva serôdia, e a gente vai delineando aqui, né? Ela vai ser derramada no mesmo tempo que vai haver os dois selamentos. O selamento do povo de Deus e o selamento aí da pessoal que adora a besta, né? Por que eu estou falando isso? Por que agora eu já não sou mais uma voz solitária, né? Falando que a chuva serôdia, a gente não pode clamar agora pela chuva serôdia, porque não é o tempo dela, não é o momento dela. O pastor Arilton, ele tem uma palestra, ele fez um sermão sobre isso, e ele fala sobre esse tema. E ele salienta exatamente isso, que nós adventistas, a gente tem talvez colocado numa sequência aí que não é a sequência bíblica, é a sequência que está no Espírito de Profecia. Na verdade, a chuva serôdia, ela vem com um poder para terminar a obra. E como ainda não saiu, para você entender a lógica, como ainda não aconteceu, a besta não se levantou ainda completamente, e não houve o selamento da besta com as pessoas que adoram a besta, ainda também não tem o selamento e não tem a chuva serôdia.
Então é bem importante a gente entender o porquê e a sequência das coisas também. Por que não tem ainda o selamento da besta? Porque ainda os Estados Unidos não impôs o domingo como dia de guarda. Os Estados Unidos ainda não impõe, ainda não colocou como ordem mundial a obrigatoriedade do domingo como dia de guarda. Então ainda não está havendo selamento. Ellen White fala no Eventos Finais que o selamento dos santos só vai acontecer quando houver a obrigatoriedade, a lei dominical, que a gente fala muito, né? Houver ali a lei dominical. Quando a gente for obrigado, aí vai ser o teste de fé e vai ser ali o teste para ver selamento ou não, né? Selamento de Deus ou selamento da besta. Então, só para você entender que a gente clama hoje pelo derramamento do Espírito Santo, mas não pela chuva serôdia. A chuva serôdia vai ser naquele momento último mesmo, e vai ser após o início ali do decreto dominical. Se você for pegar a sequência de Apocalipse ali 13, 14, né, 15, tu vai ver ali que tem uma sequência. As 3 mensagens angélicas, elas vêm como resposta ao levantamento das bestas. As bestas se levantam, né? E depois vem as 3 mensagens angélicas com todo o poder pregado em todo mundo. Então existe uma sequência ali, né? 144 mil é literal ou simbólico, né? Isso é um debate que, quando eu tive na colportagem, teve esse debate. Quando eu passei no teológico, também teve debate lá entre os colegas e tal sobre isso. É um tema polêmico, mas que não necessariamente precisa ser, né? Existe vamos dizer assim, um detalhe bem sutil no estudo do Apocalipse. Na verdade é uma palavrinha que desvenda essa ideia de os 144 mil ser literal, é simbólico. Então existe ali uma palavrinha. Eu queria pedir que tu abrisse tua Bíblia. Eu queria pedir aí que tu abrisse no capítulo 7 e novamente lesse o início do versículo 4 junto comigo. Olha só, Apocalipse capítulo 7, verso 4. Então, o que João está dizendo ali logo no início? Então ouvi o número dos que foram selados. E era 144 mil. Ele ouviu. Depois, lá no versículo 9, olha o que ele diz lá. Depois dessas coisas, vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Muitos teólogos, eles falam que existe diferença desses 2 povos. Mas, na verdade, a gente vai desfiar isso durante o estudo. João está falando das mesmas pessoas. Ele primeiro ouviu falar, depois ele viu. E esse padrão nós temos no Apocalipse. Você quer ver? Apocalipse capítulo 1, ele, quando ali inicia a revelação do livro, ele diz que ouviu uma voz, né, pedindo para que se escrevesse as 7 cartas para 7 igrejas, né? E depois ele se vira e ele vê, quando ele se vira para ver, ele vê 7 candeeiros de ouro. E ele vê Cristo passeando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então nós temos um padrão no capítulo 1. No capítulo 5, tem a cena de João ali com o anjo, né? O anjo dizendo, não chores, o leão da tribo de Judá é digno de abrir os 7 selos e tal, né? E ele ouviu falar que um leão é digno de abrir esses selos. E quando ele se vira, ele não vê um leão. Ele vê um cordeiro morto. Então é curioso, é interessante que nós temos um padrão. Às vezes João, ele ouve, quando ele se vira, ele vê outra cena. Vou te dar outro exemplo também. No capítulo 17, se você quiser abrir ali, o anjo fala, eu vou te mostrar uma meretriz assentada sobre muitas águas. Ele ouve.
Quando ele se vira, ele vê um deserto. Então esse padrão a gente não pode simplesmente tirar ele da base da chave interpretativa bíblica. A gente precisa incluir porque é um padrão, acontece 3 vezes no livro ali, né? Existem outros padrões também que, estudando, eu estou bem animado para também compartilhar. Existem outros padrões no livro de Apocalipse que são maravilhosos, são mensagens incríveis. E esse detalhe é importante porque aqui a gente está falando do mesmo povo. Quando o João se vira, ele ouve 144 mil selados. Quando ele se vira e vê, ele vê muito mais do que 144 mil. Ele vê uma grande multidão que não pode se enumerar, não tem como contar, de salvos, pessoas vestidas de branco, né? Pessoas brilhando por toda a eternidade como estrelas, né? Então a gente não pode ignorar esse padrão, essa chave bíblica aí, né? Seguindo em frente, quais são as 3 características dos 144 mil? Esse estudo, para quem é novo na fé, para quem está iniciando, agora eu vou tentar desfiar ele de forma que fique fácil, mas esse estudo ele é um estudo bem profundo. Caso tu não entenda alguma coisa, fique na dúvida, entra no meu Face, lá você vai encontrar ali o link para entrar no grupo de WhatsApp, ali eu tiro dúvida, ali eu converso com o pessoal tem meu número ali, eles entram em contato comigo. Então, caso tu tenha alguma dúvida, fique alguma ponta solta, entre em contato comigo, aí a gente consegue conversar e tirar dúvida. Porque aqui, se eu for explicar tudo, todas as chaves bíblicas, tintim por tintim, vai 2, 3 horas fácil aí, né? Então, quais são as 3 características das pessoas que vão fazer parte dos 144 mil, que vão ser seladas na última época desse mundo, no fim do fim, né? Que nem a gente brinca. Vai ser o fim do fim. Qual é as 3 características dessas pessoas? Começando, tá? No início ali. Elas obedecem à lei de Deus para receber o selo. Hoje ninguém está sendo selado com o selo dos 144 mil. As pessoas são confirmadas pelo Espírito Santo de que são salvas. Esse é um outro assunto, mas eu achei relevante comentar isso. Através do Espírito Santo você tem a convicção de que você está salvo hoje. Mas o selamento, ali a convicção final de que você está salvo entre os 144 mil, vai ser só depois que Satanás conseguir organizar o reino mundial que ele quer organizar. Quando fala de bestas em Apocalipse, está falando disso. Satanás ele vai se erguer, ele vai aparecer fisicamente, só que ele vai estar imitando Jesus, e ele vai organizar um reino mundial que vai, segundo a Bíblia, vai durar pouquíssimo tempo. Mas ele vai conseguir uma coisa que ele está tentando há 6.000 anos, desde Adão. Ele está tentando dominar a Terra completamente. E a ideia das bestas é esse controle que Satanás vai ter completamente sobre o mundo todo, só que as pessoas fiéis não vão se dobrar, né? Não vão se dobrar para esse reino. Então, o que é selamento? O que é a ideia de selo e por que eu estou falando que isso é selado quem obedece à lei de Deus? Eu vou explicar para você. Essa ideia de selamento não é nova, não está só em Apocalipse. Em Ezequiel, se tu for abrir lá no capítulo 9 de Ezequiel, ali existe uma visão, né, que é uma visão, vamos dizer assim, uma profecia dual, que ela poderia se cumprir naquela época e também ela servia para o futuro, né? No hebraico a gente chama de profecia dual, né? E essa profecia dizia assim, que o Senhor pediu para um homem, um anjo, passar pelo povo de Israel e ver quem era fiel e quem não era fiel. Quem era fiel ia ser selado na fronte. Tu pode abrir lá em Ezequiel 9, se tu quiser conferir. Quem era fiel era selado na fronte e quem não era fiel era destruído.
né? Aquela visão, aquela profecia era para... Então, dali se extraiu para Apocalipse a chave bíblica para a gente interpretar essa ideia de selamento. E a base do selamento, o critério para selamento, obediência aí às leis de Deus. Lembra lá no Egito, quando o povo de Israel estava sendo salvo do Egito, e lá eles tiveram que marcar, porque a ideia de selo tem a ver com marca, tem a ver com essa ideia de mostrar que tu pertence a algo, né? A ideia bíblica é mostrar isso. O selamento, ele tem essa ideia de pertencimento e a ideia de proteção, né? Então lá, quando Israel estava para sair do Egito, veio, né, Deus orientou Moisés: olha, mata um cordeiro e passa o sangue nos umbrais, né, nos marcos das portas. Então o anjo da morte vai passar, e quando ele olhar o sangue, ele não vai entrar na casa e não vai matar ninguém. Então ali existe uma marca de pertencimento e proteção. Aquela casa pertencia a Deus e ela estava protegida pelo sangue na porta. Então essa ideia de selamento é muito bonita, se tu for analisar, porque o fato de tu ser selado pelo Espírito Santo, lá em Romanos fala, né, que o Espírito Santo ele te dá uma confirmação, ele te dá um selo, né, lá na tua consciência tu tem essa certeza de que tu é de Jesus, de que tu pertence a Ele, que tu está protegido por Ele. Lá no fundo ele te dá essa convicção, isso é muito gostoso, isso é muito bom, porque ser selado por Deus, hoje, através do Espírito Santo, e lá no final, quando se levantar os 144.000, tu receber o selo de que tu tá salvo para sempre, é o maior sonho que um cristão pode ter. É o maior desejo que um cristão pode ter. Então, proteção do quê? Né? Eu acabei de comentar alguma coisa. Do que a gente está sendo protegido? Lá em Israel eles foram protegidos do anjo da morte, né? E no final, nos 144.000, eles vão ser protegidos do quê? Das 7 pragas. Quando o mundo se transtornar, e o Espírito de Profecia fala que naquele dia, quando o mundo for virado de cabeça para baixo, quando começar a cair as 7 pragas, que não é universal, cada praga vai cair numa região muito extensa, né? As 7 pragas vai alcançar o mundo todo, mas não todas em todo lugar, ela não é universal, elas são locais, né? Vai ser um privilégio pertencer ao povo de Deus, porque o ímpio, a pessoa má, vai sofrer muito com as 7 pragas, e como a pessoa está selada, ela não vai... a casa dela, né, as pessoas que aceitaram ali na família dela, aceitaram Jesus, elas estão protegidas aí, né? Qual é a condição para ser selado, irmão Pedro? Como é que eu faço para ser selado? Em Ezequiel 20:20, se tu quiser abrir lá também, fica à vontade para conferir. Ali fala que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Tá bem claro lá. O que significa sinal? Sinal é a mesma ideia do selo. É um equivalente ao selo. Porque o selo, você deve ter visto nos filmes antigos, de guerras e tal, de reis, né? Eles tinham um selo na mão, no anel, e eles marcavam uma carta. Aquela carta não podia ser violada. Aquela carta mostrava que ali tinha um documento que pertencia ao rei e era destinado a tal pessoa. Então, essa marca, esse selo, é um sinal. Se tu for buscar ali nos originais, os relativos é isso. Selo ou sinal ou marca, né? São relativos ali. E essa marca, lá em Ezequiel 20:20, Deus fala assim, ó, o sábado é um sinal, uma marca entre eu e tu. Então isso aqui, Deus está dizendo assim, ó, eu estou colocando entre eu e tu uma marca, um selo de que a gente tem um relacionamento próximo.
E o sábado, se tu for, pega os 10 mandamentos em Êxodo 20 lá e tu vê a sequência. Todos os 10 mandamentos. Tu vai notar que o único mandamento que diz o motivo para tu guardar o sábado, o único mandamento que diz o motivo para tu guardar aquele mandamento, ali que dá referência de que ele é criador, de que ele é o originador de toda a existência do universo, é o sábado. Os outros mandamentos colocam Deus como Deus, mas o único que mostra a identidade de Deus como criador é o sábado. Só o sábado mostra que Deus é o criador de tudo, do céu, da terra, do universo, dos anjos bons, dos anjos maus, infelizmente. Então, o sábado ele se tornou um sinal. Só que, claro, Tiago fala, né? Se a gente quebra um mandamento, a gente também quebra todos, né? Então, o sábado ele tá como se fosse no centro do sinal que Deus estabelece para mim e para ti como ali uma marca que tu tem um relacionamento próximo com Deus, tá? Então, nós precisamos, óbvio, obedecer a lei de forma completa, todos os 10 mandamentos, para que a gente receba o selo. Só que para eu conseguir, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. E eu queria pedir com muito carinho, que tu pensasse sobre isso que eu vou te falar agora. Para eu e você conseguirmos obedecer a lei, nós primeiro precisamos do sangue de Cristo, do perdão dele e da graça dele, da graça. Obrigatoriamente a gente precisa, para a gente ter força, a gente ter energia, a gente ter capacidade, a gente conseguir ter amor a Deus, a gente ter prazer de obedecer a lei, só através da graça. Eu não obedeço para ser salvo. Eu obedeço porque eu fui salvo. Porque hoje de manhã eu me ajoelhei do lado da minha cama, entreguei minha vida a Jesus, o Espírito Santo desceu sobre mim, me encheu de energia e de força, e aí eu sinto prazer na lei de Deus, eu sinto prazer de ir na igreja, eu sinto prazer de estudar a Bíblia. Não é o contrário. Porque com Deus, Ele não quer a tua obediência só, Ele quer o teu coração. Deus não é um Deus farisaico aí, que quer estrita obediência somente. Não, é o início, vai pro início. O início é tu entregar o coração, tu amar Jesus com todo o teu coração, tu entender quem Ele é, passar tempo com Ele. Depois que tu tem os primeiros encontros com Jesus, tu te apaixona por Ele, porque Ele é uma pessoa irresistível. Jesus é uma pessoa magnética, que quanto mais tempo tu passa com Ele, mais tempo tu quer passar. E a partir desse relacionamento de amor, aí sim tu é capacitado a guardar os mandamentos. Se ficar alguma dúvida, repito, né, você pode mandar mensagem ali para mim, eu respondo no privado, ou você pode mandar alguma coisa aqui pelo Instagram também. Espero que todo mundo esteja ouvindo minha voz. Se meus irmãos que entrou aqui quiser só fazer um joinha, dizer tô ouvindo bem, tô te ouvindo bem, irmão Pedro, tô conseguindo escutar bem, só manda aí só para mim conseguir ficar tranquilo, que às vezes a conexão da internet ela dá uma cortada. Falamos sobre a primeira característica dos 144.000 então, que a primeira característica, precisa obedecer à lei de Deus, os mandamentos, para ser selados, porque os mandamentos, a pessoa que obedece aos mandamentos, ela demonstra de forma exterior o que ela tem no interior. Ela foi salva por Jesus, então ela começa a demonstrar no exterior dela que ela foi transformada, ela tem uma nova vida com Jesus, né? Vamos para a segunda característica, são 3. Vamos para a segunda característica.
A segunda está ali no capítulo 7 de Apocalipse, se você quiser abrir ali. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 13 e 14. Olha só o que diz ali. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Verso 14. Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes, olha só que importante, são esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui você já entendeu qual é o segundo requisito dos que estão sendo selados aí, né? Eles purificaram o caráter deles no sangue de Jesus. E uma coisa que chama atenção no início do verso aqui é por que a gente está falando de 144 mil, o pessoal que vai estar vivo, né, ali na volta de Jesus, e aqui a visão já diz que eles estão de branco, ou seja, eles estão transformados, eles já receberam o corpo imortal, e a gente está falando da mesma pessoa. Um erudito, um teólogo que agora me fugiu o nome, ele dá uma sugestão super relevante para a interpretação dessa parte aqui. Até o versículo 8 do capítulo 7 de Apocalipse, nós estamos falando de um povo preparado para a guerra. Isso aqui me arrepia. Os 144 mil, que é a igreja ali que ela venceu, mas ela está pronta para a guerra, ela está perfeita, ela está refletindo o caráter de Cristo. Os 144 mil, até o versículo 8, são pessoas prontas. Pessoas que entregaram a vida a Jesus, vivem uma vida correta, uma vida digna, elas reproduzem o caráter de Cristo de maneira assim, ó, incrível, de maneira completa, elas se consagraram e se entregaram a Jesus. E ali, até o versículo 8, elas estão prontas para a guerra. A partir do versículo 9, elas receberam a recompensa. Se você está com a sua Bíblia, eu sugiro você anotar isso, porque é uma dica bem especial. O 144 mil não tem literalidade, ele não é literal. Ele é uma simbologia que aponta um povo íntegro, um povo correto, um povo que vai viver de forma muito diferente que a gente está acostumado hoje. Os santos, essas pessoas santas dos últimos dias, que vão estar em pé, vivas, quando Jesus voltar, são pessoas que vão ter uma experiência, Ellen White fala, uma experiência que nós não estamos vivendo ainda, não estamos à altura. Então a nossa consagração, o nosso estudo da Bíblia precisa se aprofundar e muito, para que quando haja ali a chuva serôdia, que vai ser a última mensagem ao mundo, né, para quem não estava no início comigo aqui, quando o Espírito Santo selar essas pessoas, junto vem a chuva serôdia. Ela não é para agora, ela é para aquele fim. Tem que vir um decreto dominical primeiro para haver chuva serôdia, para quem não estava comigo no início. Se você for pegar a sequência, eu não vou voltar o estudo ali atrás, mas tem que se levantar as bestas primeiro, aí os 144 mil se levanta, de forma simbólica, um povo grande, né? Porque a Bíblia fala que muitos vão se converter. Aí se levanta os 144 mil com a chuva serôdia, um poder que nunca foi visto na história do planeta. Um poder que nunca foi visto, nem os apóstolos tiveram esse poder. Inclusive, a Ellen White tem um texto muito bonito que ela diz assim: usem toda a energia que vocês têm, toda a consagração, todo o estudo para estar junto com os 144 mil. Ela fala: se dedique o máximo que você pode para estar junto com os 144 mil.
Lembrando no último estudo que nós não temos mais profecias com data. Então isso pode acontecer a qualquer momento. Nós temos eventos futuros, mas nós não temos data mais. A gente está vivendo num tempo emprestado. Nós não estamos mais dentro de um período profético. Nós estamos dentro, dá para dizer, quase de um vácuo que as coisas já deveriam ter acontecido e nós estamos dormindo aqui, nós estamos perdidos, não sabe para onde vai, não tem foco, né? Então, os 144 mil, só repetindo, ali no capítulo 7, primeiro se fala, João ouve que são 144 mil, quando ele se vira, ele vê muito mais do que 144 mil. Ele vê uma grande multidão pronta para a guerra. Alguns falam igreja militante e igreja triunfante, né? Então esse povo, eles vão estar com um poder que nunca foi visto. O Espírito de Profecia fala poder de curar. Eles vão ter o poder que Cristo tinha quando viveu aqui na Terra. Vai ser uma coisa maravilhosa. Eu oro e sonho estar junto com esse povo. Não que eu tenho medo da morte, eu não me importo de passar pela morte. Mas o meu sonho é estar junto dos 144 mil para experimentar esse poder magnífico que vai ser de apressar a volta de Jesus e avisar um planeta todo que ele está voltando. Eu tenho o sonho de participar dos 144 mil. E ali, lembra da primeira característica para você ser selado junto com 144 mil? Obedecer às leis de Deus. A segunda característica, então, passar pela grande tribulação. Algumas pessoas... eu vou tomar isso no final ali. Se a gente tomar agora, pode desconectar. Eu vou comentar isso no final. No versículo 14 fala que eles vieram de uma grande tribulação. E nós, os teólogos, os eruditos, e o Espírito de Profecia afirma dizendo que é a angústia de Jacó. Você na tua igreja já deve ter ouvido falar disso. O que acontece? A sequência, só para você entender, é derramado o Espírito Santo com a plenitude que nunca existiu. Se levanta os 144 mil, que é simbólico, é muito mais do que 144 mil, um exército de cristão pronto. Eles entenderam o Evangelho, aceitaram o Evangelho e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Eles se levantam. As bestas e Satanás já estão de pé, eles já estão dominando o mundo. Deus vem com uma resposta através dos 144 mil, com 3 mensagens angélicas. É pregado, é chegada a hora do juízo. Se arrependam. A partir daí esse exército avança, avisa o planeta todo em pouco tempo, porque eles estão cheios do Espírito Santo. Eles pregam, a pessoa se decide na hora, se quer o selo de Deus ou se quer o 666, que é o selo das bestas, né? E aí, depois que o mundo todo é avisado, é muito importante tu pegar essa sequência, depois que o mundo todo é avisado, fecha a porta da graça. Isso aqui me faz tremer. Fecha a porta da graça e aí inicia-se a angústia de Jacó. Você que conhece a história de Jacó, sabe que quando ele lutou com o anjo, ele passou por 2 angústias, são 2 aflições. A primeira, devido ao pecado dele, será que ele estava salvo? Lembrando que a porta está fechada. Mas ele começa a orar para receber a certeza da salvação. Ele não sabia se ele estaria salvo e se ele estaria seguro. Jacó não tinha certeza, porque Esaú estava vindo matar ele. E ele queria ter a certeza da salvação. Ele queria ter certeza do perdão. E ele queria ter certeza que Deus ia proteger a vida dele. E a segunda dúvida, a segunda angústia, tu se lembra que ele dividiu em 2 bandos? Ele dividiu em 2 bandos ali a família dele, que era enorme naquela época, empregados, etc. E
a angústia dele era pela família. E nesse tempo da angústia de Jacó, nós vamos ter a angústia da dúvida da nossa salvação e da proteção e a segurança da nossa família. A gente não vai ter ideia como que as coisas vão estar, porque fechou a porta da graça, Satanás reúne um exército para vir matar o povo de Deus. Só que tem uma coisa que me dá uma satisfação, me dá assim um sentimento de prazer espiritual. É que Ellen White, falando sobre esse momento, fechou a porta da graça. Ela fala: nenhum cristão vai ser morto. Porque antes os cristãos ali, logo um pouquinho antes de fechar a porta da graça, os cristãos até eram mortos para servir de testemunho, para converter o coração de alguém. Só que ali os corações estão decididos. E a partir dali nenhum cristão vai ser morto. Ela fala que anjos magníficos em poder vão estacionar ao lado de cada cristão. E ela fala que as armas, as espadas, na época, né, dela era mais espada, iam contra aquelas pessoas e nada atingia essas pessoas porque elas estão seladas. Lembra que eu falei que significa o selo de Deus? Pertencimento a quem? A Deus. E proteção. Então, nesse momento, nenhum cristão, fechou a porta da graça, nenhum cristão vai ser morto mais, porque não iria servir para nada. Ellen White, ela fala assim que Deus não ia dar esse gosto para Satanás, porque o sonho dele desde a criação é eliminar todos os seres que adoram o Deus do céu, dessa terra aqui. E ele nunca conseguiu. No dilúvio ficou uma família, mas ficou. Então, a angústia de Jacó, ela é isso. E é isso que a gente vai acabar passando quando chegar esse tempo, né? Mas, irmão Pedro, e as pragas? Vai estar caindo as pragas, né? Como é que quando começar a cair as pragas vai ser fácil? A gente vai entender que a porta da graça fechou, porque Deus começa a castigar o mundo, então, porque se decidiu contra a lei de Deus, né? A questão é que as pragas, como eu falei no início da live, elas não são universais. O mar se transformar em sangue vai ser no local. O fogo queimar as pessoas vai ser em outra região do planeta. Vai abarcar o planeta inteiro, mas não vai ser todas as pragas caindo no mesmo lugar. Elas vão ser espalhadas. Quando cair as 7 pragas, aí vai ser sem mistura de misericórdia. E como elas não são universais, aqui vai cair uma. Mas para mim, eu não vou conseguir ter acesso à internet, não vou conseguir ter acesso a telefone, não vou conseguir... tá caindo praga lá, tá caindo praga lá. Não, o mundo vai estar virado. Meu amigo, minha amiga, você não vai estar na sua casa sentado aí no conforto. Não vai. Você vai estar no meio das florestas, você vai estar fugindo, você vai estar em fuga, e tu não faz ideia o que está acontecendo no planeta, só Deus sabe. Então, naquele momento, tu até vê que tem pessoas queimando na rua viva lá, mas tu não está entendendo, tu está angustiado, porque tu já está selado, e aí cada um vai ter que se virar por si, não vai ter ninguém para te ajudar ou me ajudar na vida espiritual. Quando chegar esse dia, não vai ter ninguém vai conseguir ajudar seu próximo. Nem se tivesse Moisés, nem se tivesse Daniel aqui, eles poderiam salvar o próprio filho. Vai ser cada um carregando a sua herança espiritual que acumulou no decorrer da caminhada dessa terra aqui, da própria existência. A experiência que tu está se desenvolvendo com Deus hoje é o que vai te dar convicção de que Ele vai estar contigo no final. Eventos Finais fala: fervorosas orações vão subir ao céu, porque o povo está clamando por ajuda, ajudar a família, porque não tem certeza da salvação. E ela diz assim: se viesse naquele momento, isso aqui é tremendo, se viesse naquele momento da angústia de Jacó um pecado não confessado ou guardado, a fé iria sucumbir.
e a pessoa se perderia. Mas porque ela lavou o caráter dela no sangue de Jesus e procurou viver uma vida correta, guardou a língua para não falar coisa errada, guardou o caráter para não fazer coisa errada, ali ela está pura e santa e salva diante de Deus. Isso é tremendo demais. Tem algumas perguntas, mas o nosso tempo já avançou bastante. E eu acabei entrando na terceira característica, né? A primeira, vocês lembram? Obedecer às leis de Deus, especialmente o sábado, né? Que é ali o selo, a marca entre você e Deus, né? A segunda característica, eles vão passar pela grande tribulação, ou seja, a angústia de Jacó. E a terceira eu acabei de falar, sem querer aí, capítulo 7, verso 14, eles lavaram o seu caráter, né, do sangue de Cristo. João, ele fala que nossas vestes são limpas, né, através do sangue de Cristo. Existe uma interpretação bíblica chamada gematria. A gematria é a mensagem através de números. Por exemplo, se tu abrir em Mateus, lá na genealogia de Jesus, vai falar assim, ó, 14 gerações até tal fulano, mais 14 gerações até tal fulano, e mais 14 gerações até Jesus. E até cita Davi, né? O número 14, se você pegar o alfabeto hebraico, cada letra equivale a um número. Por exemplo, letra Aleph, né? Aleph equivale a 1. Bet, B, né? Equivale a 2. E se tu fizer isso com todo o alfabeto, tu vai conseguir pegar um nome hebraico e transformar ele em número. E se tu pegar a palavra Davi em hebraico e transformar as letras ali em número, que é gematria, tu consegue, somando a palavra Davi, dá 14. Não sei se tu entendeu. Pegando ali as letras e transformando em número, em sequência numérica, que o hebraico ele permite isso, né? Tu pega a palavra Davi e transforma em número as letras de Davi e soma 14. O que isso quer dizer? Que Jesus era descendente de quem? De Davi. Essa é a mensagem numérica pela genealogia ali de Mateus. E Eclesiastes tem também gematria. A gente tem que tomar cuidado para não espiritualizar, né, a ideia de gematria, porque a ideia dela é resumir uma ideia, né, sendo redundante aí. A ideia da gematria, que é a mensagem através de números na Bíblia, 14, 14, 14, que é ali Mateus, né? Só repetindo para quem está chegando, 14, 14, 14 na genealogia de Jesus em Mateus, 14, se tu somar ali as letras transformando em número, né, no hebraico, dá 14. Jesus é o filho de Davi. Isso é gematria. E 144 mil também é uma gematria, porque você faz 12 vezes, né, 12 mil, e aí você tem 144 mil, ali equivale à completude. Tu lembra lá que no início do nascimento do povo de Israel tinha 12 tribos? Tu se lembra no início da história da igreja recente tinha 12 apóstolos? 12, para Deus, ele transmite a ideia de um serviço completo que nós, seres humanos, oferecemos a Deus. A igreja de maneira completa e perfeita. Então, 144 mil não pode ser literal por várias razões, que a gente pode até entrar melhor no assunto, já estamos aí há quase uma hora conversando, né? Ele não pode ser literal pelo contexto. Imagina só, as pessoas chegando no céu e o anjo conta lá 143.998
143.999, 144, fechou. Aí chega tu lá, não, irmão. Já fechou aqui o limite, né? Para entrada no céu aqui, você não pode entrar mais. Não tem como ser literal. Não tem como ser literal. O 144 mil é uma gematria que Deus ele mostra assim, esse povo que forma um quadrado perfeito e tal, ele simboliza que eles vão reproduzir de maneira perfeita o caráter de Cristo. E lembra que eu falei, até o versículo 8 é um povo pronto, um exército obediente, perfeito ali para combater as bestas. E a partir do versículo 9 é um povo que finalmente alcançou o selamento, a vitória final. Eu quero te falar, para a gente ir encerrando, o selo de Deus, até a gente conversou, para você ser selado e fazer parte dos 144 mil, você precisa estar vivo. Então não fica marcando aí a tua morte antes do tempo aí, né? Você precisa estar vivo para fazer parte dos 144 mil, e pode ser que eu esteja falando com alguém aqui nessa live ou futuramente nesse vídeo que vai ficar gravado. Essa mensagem pode chegar a alguém, talvez na nossa idade ou talvez mais jovem que a gente, que vai fazer parte dos 144 mil. Então você precisa primeiro estar vivo para fazer parte desse povo, e você precisa estar salvo para fazer parte desse povo. Então, lava teu coração no sangue de Cristo. Não importa a religião que você é. Dobra o joelho do lado da tua cama. Entrega teu coração a Jesus e pede para Ele: Senhor, lava meu coração com o teu sangue. Me purifica. Porque é nesse momento que você pede algo assim que você é completamente perdoado. A partir dali você já é transformado. Você vai ter novos gostos, novos motivos, novos pensamentos, totalmente diferente do que você era antes. Lava teu coração, lava tuas vestes, que significa o caráter, né? Lava tuas vestes no sangue de Jesus. Satanás ele vai tentar te prender nesse mundo. E ele vai tentar te prender. Eu queria que tu prestasse muito atenção, porque essa aqui é uma parte muito, muito, muito importante. Satanás vai tentar te prender pelos teus sentimentos. Porque ele não pode entrar na tua mente, mas ele tem acesso aos teus sentimentos. Posso te provar. Tu tá passando na frente de uma banca de... Hoje em dia ninguém faz mais isso, né? Mas tu tá passando na frente de uma banca de revista. E tu vê lá em cima pros homens, né? Tu olha lá em cima e tá cheio de mulher seminua lá. Qual é a primeira coisa que vem no teu coração? É exatamente dessa forma que Satanás quer te prender, pelos teus sentimentos. Ele tem acesso aos teus sentimentos. Eu tô tentando te avisar que isso é a base da armadilha de Satanás. Eu vou te pedir com todo carinho, os teus sentimentos têm um papel no teu emocional, que é a tua percepção, é a tua capacidade de ter discernimento, de enxergar outra pessoa, de autoconhecimento, e o sentimento serve para isso. Mas tu não pode confiar 100% neles, porque é através deles que Satanás consegue te manipular. Ele vai tentar te segurar na área frágil da tua vida. E eu pergunto para ti hoje, qual é a área frágil da tua vida? Qual é a tua fraqueza? É através daí que Satanás vai tentar te segurar nessa existência que vai acabar. Agora, se você se segurar na Bíblia, você estudar a Bíblia, você se dedicar a Deus, você orar para receber energia, força espiritual, vigor, para conseguir obedecer, fazer a vontade de Deus, os teus sentimentos vão ter um papel, mas eles não vão controlar a tua vida. Tu vai ser livre no meio das tuas emoções, tu vai decidir até que ponto tu sente tal e tal coisa, sentimento bom e sentimento ruim.
Não deixe Satanás te prender nessa vida. Pensa na eternidade, porque toda decisão que tu toma, cada passo que tu dá tem peso de eternidade. Cada escolha que tu faz tem peso de eternidade. Então eu falo com todo carinho de alguém que, em nome de Jesus, através do amor dele, ama a tua alma. Eu estou fazendo essa live porque eu amo essas pessoas que vão receber esse evangelho e eu sonho que a vida delas seja transformada. Vai chegar um tempo que você vai ter que escolher entre o 666, que é o selo da besta, a guarda do domingo, que vai ser obrigatório, e você vai ter que escolher entre o sábado, guardar o sábado e ser selado por Deus. Você vai ter que escolher entre adorar a criatura e adorar o Criador. Você vai ter que escolher entre a morte e a vida, entre o mal e o bem. E meu voto é que você escolha o bem, escolha a vida eterna. Obrigado, você que esteve comigo até aqui. Esse é um tema muito relevante, muito gostoso. Foi muito prazeroso estudar a Bíblia com você. Caso você tenha alguma dúvida, tenha alguma questão, você pode estar mandando mensagem ou aqui no direct, no Instagram, ou você pode entrar no meu grupo de WhatsApp ali que eu tiro a dúvida com o pessoal conversa comigo, tá bom? E eu queria encerrar com uma oração. Eu quero orar por você. Quero agradecer aqui você que estava comigo, né? Meus pais, o Daniel que entrou aqui, se eu não me engano é Simone, né? Você, Simone, que entrou também, Tia Bia entrou aqui. Espero que não esteja esquecendo de ninguém. É quem está aqui nas minhas mensagens aqui, a Vanessa. Bem, Vanessa, obrigado por ter participado aqui comigo, viu? E espero que Deus abençoe ricamente a vida de vocês por essa live que não é simplesmente para a gente assistir algo, mas através da palavra de Deus ter a vida transformada. Quero convidar você a orar, inclinar a tua cabeça onde você está. Não sei se tu está em casa, não sei se tu está no carro, não sei se tu está passeando. Onde você está? Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, quero te louvar porque abrimos o livro de Apocalipse aqui e pude compartilhar com os meus irmãos da fé, irmãos em Cristo, o maravilhoso conhecimento de Apocalipse. Nós sonhamos, Pai, em estar vivos, em pé, no dia que o Senhor vai voltar. Quero pedir que o Senhor nos prepare para esse dia, que o Senhor toque o nosso coração e nos mostre de maneira clara o caminho que a gente deve seguir. Nos consagramos a Ti, nos entregamos a Ti, porque queremos viver a eternidade contigo, mesmo que isso custe o preço de abrir mão de um sentimento. Mas entregamos a vida a Ti, Pai. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe você. Obrigado. Aguardo você ali no Instagram, na mensagem, se você precisar. Eu estou aqui para servir a você, servir a igreja, para que ela possa ser muito abençoada. Eu também acabo sendo muito abençoado estudando com você. Um abraço do irmão Pedro e até nossa próxima live.